Desir e seus companheiros participam da fase de qualificação do torneio, eliminando várias equipes com suas habilidades. Mas Desir diz que agora o jogo realmente tinha começado, enquanto a professora Bridget estava feliz porque eles tinham conseguido chegar na fase final. Mas infelizmente Desir acabou colocando um belo alvo em suas costas. Mas vamos até um professor que estava indignado com aquele artigo sobre a turma beta ter conseguido se qualificar e talvez se tornar os primeiros a serem promovidos para a turma alfa, o que o deixa indignado porque não podiam permitir que eles manchem a sagrada turma alfa. O professor se acalma e pede desculpas por sua conduta vergonhosa aos alunos da Blue Moon, mas esperava que eles entendessem a sua raiva. O professor diz que eles foram escolhidos para fazerem parte da gloriosa Blue Moon e, apesar de estarem apenas no primeiro ano, eles teriam a responsabilidade de proteger, defender o orgulho e tradição desse grupo na rodada final. E eles deviam usar todos os meios necessários para tirar a turma beta da competição, porque era impensável eles se tornarem rankers únicos. Ele pergunta se a Zest iria conseguir vencer Desir, já que eles batalharam anteriormente, e ela responde que as chances estavam a seu favor, então poderia. O professor fica satisfeito com esta resposta e a coloca como líder da Blue Moon, esperando que ela traga a vitória. Enquanto a Zest se lembrava da primeira competição que não deixava ela se esquecer de Desir, que foi o primeiro a fazê-la sentir o gosto da derrota. Mas desta vez ela iria derrotá-lo com tudo que tinha. E mais tarde, Donete e Percival encontram a Zest e pedem para conversar com ela. A garota pensa que eles não estavam de acordo com ela sendo a líder, mas os dois não se importavam porque sabiam de seu poder e, na verdade, Donete queria cuidar de Romântica e Percival de Pran. A Zest diz que suas chances seriam maiores se eles lutassem em grupo, e Donete diz que sabia disso, mas isso se tratava de motivos pessoais, porque ele queria esmagá-la com suas próprias mãos. A Zest observa os dois e diz que eles poderiam fazer o que quiserem, mas ainda tinha uma ordem como líder, e eles não deveriam tocar em Desir, porque ela que iria derrotá-lo. Mas me diz, já deixou aquela inscrição aqui no canal? Se não deixou, então agora é a hora. E pra receber o próximo episódio é só curtir e comentar e me diz aí o que tá achando desse anime. Mas enfim, bora voltar pro vídeo. Desir sobe as escadas um pouco pensativo porque eles tinham habilidades suficientes, então talvez seja a hora de darem o próximo passo. Ele entra na sala e encontra Romântica e Pran se alongando. Eles ficam animados com a rodada final e Romântica pergunta sobre que tipo de treinamento eles iriam fazer hoje, mas Desir diz que eles não iriam mais treinar, o que deixa os dois confusos. Mas o garoto diz que a partir de hoje eles iriam fazer uma lista especial de tarefas para a rodada final. E no mesmo dia eles vão até a biblioteca, onde Desir pega uma pilha de livros, deixando os dois assustados. Romântica lê a borda de alguns livros que seriam sobre a cronologia dos eventos, estrutura da torre do relógio Privius e a história de 1218. E todos seriam livros de história, porque Desir queria que eles estudassem sobre a história, o que deixa Romântica indignada. Mas o garoto explica que aconteciam incidentes históricos de várias escalas no mundo sombrio, criadas pelo Instituto, e para superar o mundo das sombras, eles tinham que ser capazes de impedi-los. E o conhecimento histórico facilitaria o modo em que eles lidavam com o mundo das sombras. Romântica fica curiosa sobre como ele poderia saber quais incidentes seriam reproduzidos, e Desir responde que escolheu alguns eventos aleatoriamente e ela pergunta o que eles iriam fazer caso ele estivesse errado. E Desir diz que ela estava certa e Romântica fica toda confiante. Mas ele continua falando que então eles não tinham saída a não ser ler todos os livros daquela sessão. Ele diz que não queria sobrecarregá-los, mas talvez não fosse problema, já que Romântica estava disposta a isso. Pran e Romântica começam a ler freneticamente, enquanto Desir pensava que não era apenas um palpite, já que ele sabia
como seria o mundo das sombras da última rodada. Ele olha para a capa do livro que estava lendo com uma torre do relógio. E depois de um tempo, Romântica percebe que Pran estava olhando demais para Desir e começa a provocá-lo com um olhar maldoso. Ela pergunta se os dois saíram às compras juntos e se comeram algo, e talvez até estivessem escondendo algum segredo. E pede pra Pran contar tudo pra ela enquanto se derretia com a tamanha fofura do garoto, insistindo bastante enquanto Pran tentava se esconder atrás do livro. A garota começa a puxar o livro pra ver o rosto de Pran, mas ele foge da mão do garoto e para na cabeça de Desir, que o pega na maior calma e com um sorriso no rosto, ele diz que eles deveriam voltar a ler. E mais tarde, a Zeste vai até Desir, deixando os dois surpresos. Romântica pergunta se ela queria algo e a Zeste olha pra Desir, falando que fazia muito tempo. Desir responde que talvez tenha se passado 2 meses e dá os parabéns por ela ter entrado na Blue Moon, o que era uma boa escolha. Ela pergunta o porquê ele achava isso e Desir responde que ela merecia estar no grupo mais forte do instituto, e ela pergunta se eles realmente eram os mais fortes, já que ele estava ali. Mas ela também diz que iria direto ao assunto sobre o porquê veio até eles, e Desir pergunta se ela veio declarar guerra contra ele, o que a deixa curiosa, enquanto ele dizia que isso era sua cortesia com alguém que reconhecia como rival e fazia jus ao seu jeito. A Zeste diz que parecia que ele a conhecia muito bem e naquele dia ela o subestimou e pede desculpas por isso, mas dessa vez não iria perder novamente e iria derrotá-lo com tudo que tinha, o que deixa Desir sorridente enquanto a observava indo embora, pensando que este era o espírito e ela poderia o usar para ficar ainda mais forte. Ele se lembra daquela batalha e continua falando que forçou aquela luta contra ela para acender o espírito de luta dentro da garota, para assim eles mudarem o futuro, torcendo para que ela continuasse evoluindo porque ele estava ansioso para lutar ao seu lado novamente. E chegamos no dia da rodada final do torneio de ranking, que estava com a plateia lotada e contava com vários jornalistas. Romântica diz que estava bem barulhento e Desir fala que a rodada final era um grande evento no instituto, então muitas pessoas vinham assistir. Romântica percebe que Desir estava com a gravata certinha e o garoto responde que achava sufocante e não gostava dela, mas hoje tinha que mostrar alguma disposição. E a garota fala que sempre imaginou que ele era do tipo que gostava de mostrar o peito, o que ele acha meio estranho. E Pran se oferece para eles irem juntos comprarem uma gravata que não sufoque, e Romântica também se oferece para ir com eles, gerando um quê entre os dois, enquanto Desir estava feliz pelos dois não estarem nervosos. Mas agora chegou a hora. Eles caminham até o portal, ficando de frente a ele, onde tinham diversas equipes. Uma garota da Blue Moon diz que o professor os avisou para não subestimarem Desir, mas um garoto diz que não valia a pena se preocupar com ele, e a Zeste o observa, enquanto a locutora agradecia a todos por aguardarem, anunciando que em breve seria iniciado a rodada final do torneio de ranking. E para superarem o mundo das sombras, os participantes deviam resolver um determinado incidente. Romântica percebe que eles não iriam revelar qual incidente seria, e Desir diz que descobrir seria parte da tarefa. E a mulher volta a falar que eles podiam usar tudo que tinham no mundo das sombras, e caso recebessem algum dano fatal, seriam desqualificados. Donette e Percival olham para os seus rivais, enquanto a mulher dizia que aqueles que contribuíssem para superar o mundo das sombras ganhariam mais pontos, e os 9 melhores receberiam o título de Rankers únicos. Pran percebe que eles eram os últimos no ranking, e Desir diz que para eles se tornarem Rankers únicos, seria necessário superar o mundo das sombras, ou derrotarem todos que estavam ali. O portal se abre e o torneio é iniciado, a plateia vai à loucura e os grupos entram nos portais. Pran e Romântica ficam um pouco aflitos, mas Desir diz que eles eram capazes, e também entram no portal. Desir vai até uma sala especial e lá ele é enviado ao mundo das sombras, onde aquela mulher anuncia que a localização de todos foi determinada aleatoriamente, mas a
agora ela desejava sorte a todos e pedia que eles fizessem tudo para superar o mundo sombrio. Desir diz que primeiro ele deveria se juntar ao seu grupo, mas percebe algo vindo em sua direção e desvia de um cristal de gelo. E logo em seguida uma garota da Blue Moon aparece falando que estava com muita sorte por ter o encontrado tão rápido. Desir diz que não sabia que estava tão famoso e ela responde que ele era, mas em um sentido infame. Ela o ataca com a magia de gelo, mas Desir se defende com um pilar de fogo. E logo em seguida ela ativa 2 círculos mágicos ao mesmo tempo, deixando Desir surpreso. A menina volta a golpeá-lo com uma magia de água e Desir usa novamente o seu pilar de fogo, fazendo o vapor surgir. Ele se pergunta se aquele feitiço seria de defesa, mas a garota usa os 2 feitiços congelando a sua água, que acaba explodindo em vários fragmentos. O garoto se defende e diz que isso era o esperado de alguém da turma Alpha, e ela diz que era apenas o começo. Ela invoca uma magia de vento que cria um mega tornado que envolve os cristais e causa um certo dano em Desir. Enquanto ela dizia que este era o tipo de magia que um plebeu como ele jamais seria capaz de usar, e pergunta quais seriam suas últimas palavras. Mas Desir volta a falar que este era o esperado de alguém da turma Alpha e pergunta se ela não deveria estar mirando em outro lugar, o que deixa a menina irritada enquanto ele a provocava falando que o controle dela não chegava neste nível, o que deixa ela ainda mais irritada. E logo em seguida Desir quebra a magia da garota com apenas um estalar de dedos, deixando ela sem acreditar que ele estava usando um feitiço de inversão. Os cristais de gelo começam a se atrair até Desir, enquanto ele aconselhava que ela nunca subestimasse seus oponentes e sempre estivesse um passo à frente. Ele reúne todos os fragmentos, criando um mega cristal de gelo, e fala pra ela observar atentamente e gravar isto em sua mente. A menina fica indignada porque não tinha como um plebeu vencê-la. E Desir dispara magia, os cristais se dividem e acertam a menina em várias direções, evitando sua magia de defesa. E com isso, a primeira pessoa é eliminada. E bora de pós-crédito, onde vemos uma torre de relógio com uma certa magia em volta, anunciando o final do 6º episódio. Muito obrigado a quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com a sua inscrição, curtida e compartilhamento. Valeu e até a próxima!